Nós temos estudado aí um pouquinho sobre o padrão moral de Deus, né, nos 10 mandamentos, que apontam para uma postura ética no nosso dia a dia. Eu convido você a relembrar aí comigo, Êxodo capítulo 20, o 9º mandamento, que é o que nós temos trabalhado, o verso 16, vamos ler todos juntos? Êxodo capítulo 20, verso 16, quando diz, todos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós temos então já iniciado esse estudo, né? Nós já relembramos aí algumas alternativas éticas e o padrão de Deus, que a única solução que temos para a nossa realidade caída, depois, obviamente, da regeneração, é nos colocarmos debaixo da lei do Senhor, né? Desse padrão que Deus estabelece como moral. Como nós lemos hoje no momento de reunião de oração, Jeremias, né, 31, o fato de que agora nós fazemos parte dessa geração, após o ministério terreno de Jesus, após a vinda do Espírito Santo, de que a lei de Deus é imprimida na nossa mente, é impressa no nosso coração, para que a gente possa, de fato, viver de acordo com o padrão de Deus. Nós somos uma geração privilegiada nesse sentido, porque temos acesso à revelação completa de Deus, o próprio Espírito de Deus habita em nós e nos conduz à verdade, temos condições de pensar biblicamente, de falar biblicamente, de agir dentro do padrão bíblico, e esse é o modo que eu tenho para agir moralmente, eticamente, no padrão que Deus estabelece para nós. Sem essa ação da minha parte, no cumprir da responsabilidade que me cabe de andar dentro daquilo que Deus estabelece, eu vou estar em verdadeiro conflito, né? Porque a vaidade dos meus pensamentos e a dureza do meu coração me conduz a seguir uma ética que exalta o meu eu, que satisfaça o meu eu, e não adore ao Senhor e sirva ao Senhor. Essa é a nossa grande luta, irmãos. Satisfazer ao Senhor, exaltar ao Senhor, ao invés de exaltar e satisfazer o nosso próprio desejo. O nosso coração, segundo o padrão de Deus, é mau, é inclinado para o mal, é dele que procede os maus desígnios, e se nós não inculcar da palavra do Senhor, se não imprimir, né, essa lei do Senhor na nossa mente e inscrevê-la no nosso coração, essa luta vai ficar cada vez mais difícil. Mesmo porque a gente tem milhares de pessoas para nos apoiar a seguir o nosso próprio coração, ao invés de seguir a palavra do Senhor. Nós temos milhares e milhares de vozes dizendo para você se exaltar, né? Se auto-exaltar, buscar a sua própria satisfação. Todo mundo vai estar dizendo, o mundo inteiro, dentro do padrão ético, vai estar dizendo para você, não, faça aquilo que o seu coração manda, você tem direito de ser feliz, você tem que satisfazer aquilo que você quer, né? Você vai ficar aí inibindo, né? Coibindo os seus próprios desejos. Não, você tem que viver, a vida é uma só e tudo mais. E quando nós olhamos para a verdade de Deus revelada das Escrituras, o padrão é justamente o contrário, né? O padrão é negar a si mesmo. O padrão é não fazer a sua própria vontade e não seguir a inclinação do seu próprio coração. O padrão é renovar a minha mente para que eu possa experimentar aquilo que Deus quer. O padrão é justamente deixar de seguir a vaidade dos meus pensamentos e a dureza do meu coração. É não amar esse mundo, é não amar e não seguir o padrão, né, da soberba da vida, do desejo dos olhos, do desejo da carne, mas me colocar submisso ao padrão de Deus. Essa é a nossa luta, irmãos, e mesmo nós, alcançados pela graça, regenerados pelo Senhor Jesus, já tendo passado pelo novo nascimento, ainda estamos nessa luta. Essa luta é constante, de despojar-nos do velho homem
e revestirmos do novo homem e renovar a nossa mente segundo o padrão de Cristo. O problema é que a nossa geração, como igreja, tem negligenciado que a vida moral, a vida ética é uma expressão de adoração a Deus. As pessoas pensam que o simples fato de dizer assim, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, já carimbou o seu passaporte para a salvação. Mas a palavra do Senhor nos ensina que existem algumas características, e Paulo vai tratar disso de um modo especial na carta aos Tessalonicenses, que existem algumas características que confirmam a minha eleição. Que é justamente uma fé operosa, um amor abnegado, ou seja, um amor que abre mão, né? Um amor que muito mais a Deus e muito mais ao próximo do que a mim mesmo. E uma esperança firme nas promessas do Senhor. Também em Colossenses ele vai dizer, ó, revesti-vos, pois, né, como eleitos de Deus, né? E aí nós temos uma série de virtudes e práticas éticas, práticas morais, que demonstram que de fato eu sou de Cristo. E aí o problema então que nós vivemos é que a igreja trata de salvação, quando muito fala de arrependimento, e hoje nem se fala mais de arrependimento, né? Tanto que dentro do crescimento da maturidade espiritual, a gente já tem falado isso, eu preguei aqui algum tempo atrás, o nosso pecado tem nome. E se nós queremos de fato ter uma mudança de prática, de postura, nós precisamos chegar diante de Deus e nos arrepender especificamente pelo pecado que temos cometido. Mas a gente coloca num pacotão, ó Senhor, perdoe-me as multidões dos meus pecados. E fica nisso. Até mesmo quando nós vamos confessar os pecados uns dos outros, como é difícil chegar para a pessoa específica e falar, ó, me perdoe porque eu menti para você. Ó, me perdoe porque eu falei mal de você. Né? Nós temos essa dificuldade. É mais fácil falar, ó, desculpa aí, hein? Perdão, tá? Você me perdoa? E aí vira um mantra. Porque esse você me perdoa não demonstra mudança, não demonstra fruto de arrependimento, não demonstra uma prática ética dentro do padrão que o Senhor estabelece para nós. Irmãos, estamos assim muito longe daquilo que o Senhor realmente gostaria de nós. E como eu disse na reunião de oração, né, nossa geração é uma geração privilegiada, porque nós temos acesso à revelação plena em Cristo. Nós deveríamos ser a melhor geração de crentes que esse mundo já viu, mas infelizmente talvez somos a pior geração. Porque nós estamos, na verdade, revestidos de uma religiosidade destituída de prática de testemunho, destituída de moralidade, destituída de ética. Toda vez que você ouve as Escrituras nos chamando a atenção sobre servir a Deus, vai nos apontar uma postura ética. Postura ética é esta, lógico, que aponta para Cristo, o exemplo perfeito, mas que também exige de nós que sigamos os seus passos. E aí, quando nós tratamos de moralidade ética dentro da igreja, a gente esquece que a solução é sempre, então, adequar a nossa ética ao padrão apresentado por Deus em sua palavra. Só que nós selecionamos aquilo que queremos nos adaptar em relação à palavra do Senhor. E essa é uma luta constante. Mas nós temos que ser o mais sinceros possíveis com Deus e com a gente mesmo. Porque enquanto nós não tirarmos a máscara, não nos desmascararmos diante do Senhor, apontando práticas que realmente são contrárias à palavra do Senhor, nós não vamos experimentar a cura da transformação que o Espírito Santo
que Deus faz na vida de todo aquele que se arrepende. Irmãos, o arrependimento é essencial. Nós sabemos que o próprio Deus age em nós em arrependimento, mas nós temos que buscá-lo. É responsabilidade nossa para mudança de testemunho. Nesse sentido, nós temos então estudado todo o padrão dos 10 mandamentos, focado no fato de buscarmos o princípio moral por trás de cada mandamento, e que exige de mim, então, uma postura. E assim nós já trabalhamos aí, né, com vários, com 9 mandamentos, né? Nós vimos, por exemplo, o primeiro mandamento que tem como princípio moral essa exclusividade de Deus, né? Deus precisa ser o alvo maior do meu amor. Porque como Jesus diz em Lucas capítulo 14, verso 26, talvez, de 25 a 33, quando ele diz, se eu amar mais ao meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, tararau, e a mim mesmo, mais do que a Deus, eu não posso ser discípulo dele. Então Deus tem que ser esse Deus exclusivo, esse Deus cuja minha prioridade foca nele, cuja minha fidelidade aponta para andar como ele mesmo quer. Então, quando nós olhamos aqui os primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos que tratam da minha responsabilidade para com o Criador, coloca Deus como a expressão máxima do motivo da minha existência. E aí, dentro dessa ludibriação da igreja, que foca a religiosidade ao invés de vida, nós temos muita gente dentro da igreja que vem adorar a criatura ao invés do Criador. E adora a si mesmo. E se coloca como um fariseu moderno, né? No sentido, não, eu estou na igreja, eu venho sempre, eu estou aqui e tal, porque eu sou melhor que o outro que não vem. Só que eu não venho aqui por conta e por causa do Senhor. Mas eu venho por mim mesmo. Eu não venho na perspectiva de ouvir da palavra do Senhor para me confrontar, para que eu seja um servo ou uma serva melhor. Mas eu venho para buscar algo que me agrade. Isso é idolatria também, irmãos. Então nós precisamos nos adequar a esse padrão de Deus. Deus é de fato a minha prioridade? A sua palavra de fato é a verdade para mim? Porque se não for, se for só meia verdade, não adianta. Eu vou me enganar. É intimidade. Por isso que Jesus diz que naquele dia alguns vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, nós fizemos tanta coisa. Ele diz, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, eu nunca vos conheci. Eu nunca tive intimidade. Pessoas que estão dentro da igreja, que estão servindo em nome de Jesus. Irmãos, a salvação nos conduz a um patamar totalmente diferente de intimidade com o Senhor, de não procurar os meus próprios desejos, os meus próprios interesses. O padrão de amor a Deus acima de todas as coisas é o padrão, obviamente, lá de 1 Coríntios 13, de um amor totalmente abnegado. Onde não há competitividade dentro da igreja, onde não há ciúmes dentro da igreja, onde não há divisões dentro da igreja, mas sim corações dispostos a servir. E não servir para se exaltar, mas servir para glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória. O problema é que nós nos exaltamos. Eu sou melhor que você é melhor que o fulano, ou ele é melhor que não sei o quê.
E nós nos exaltamos. E quando nós nos exaltamos, nós falhamos. Nós nos exaltamos tanto que nos colocamos numa situação maior do que Deus, ao ponto de nós sabermos melhor do que Deus o que deve ser feito, quem que deve ser eleito, quem que deve assumir cargo na igreja, porque eu me coloco numa situação até superior a Deus. Tem que ser eu, porque se não for eu, quem mais vai ser? Eu sou o cara. Se não for eu, coitado dessa igreja. Se essa já é uma predisposição do seu coração, pronto, você já está errado, cara. Porque o padrão é servir. E toda vez que nós vamos olhar na perspectiva, inclusive, de liderança da igreja, o padrão moral é mais exaltado do que qualquer outra coisa. É só você pegar a relação de todas as qualificações que a palavra de Deus exige de um homem de Deus. Você vai ver que as perspectivas morais dele vale mais do que o conhecimento dele. Porque o conhecimento Deus dá. Agora, se você fala mal do seu irmão, aí é caráter, meu amigo. Você pode ter todo o conhecimento teológico, mas aí é caráter. Vai ser uma desgraça você na liderança da igreja. É disso que trata o 9º mandamento. Não falso testemunho contra o teu próximo. Porque se você fosse verdadeiro com você, você fala assim, eu sou o pior. Paulo fez isso, cara. Mas você se considera tão bom que você... Não, realmente. Paulo é o pior, eu sou o melhor que Paulo. Todos os homens que foram chamados, ou grande maioria dos homens que foram chamados pelo Senhor, se sentiam incapazes. Mas falaram, eu não tenho conhecimento suficiente. Moisés tentou, eu não sei falar. Jeremias, eu não passo uma criança. Ai de mim, Senhor. Mas todos reconheciam que eram pecadores miseráveis, que precisavam da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus você não é nada. Não tem como fazer nada. Foco na moralidade, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina quando queremos de fato servirmos ao Senhor. A internet está cheia de pastores aí, que eu vou te falar, eu não sei o que seria de Deus sem esses pastores. Porque se coloca numa posição de superioridade tão grande, que olha, de Deus, porque se não fosse esses homens, a igreja do Senhor estaria pior. Só que aí, vezes ou outra, você vê a postura, ou encontra com os caras desses, aí você vê a postura de soberba que o cara tem, de orgulho que o cara tem, da falta de humildade que o cara tem. E uma série de outros detalhes. É vida, irmãos, que Deus chama atenção. É vida, é moralidade, é prática segundo o padrão que Ele estabeleceu. Então Deus proíbe a mentira porque é um Deus de verdade, Ele é real, Ele é fiel. Caminhando aí na nossa sequência, Samuel, acho que nós estamos aqui no slide número 15, aí para a transmissão, quando nós começamos a falar sobre quais são os deveres exigidos do 9º mandamento. E nós já trabalhamos aqui com alguns. Então, os deveres exigidos do 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa própria boa reputação. Evidenciar e manter a verdade de coração, sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade. Somente a verdade. Em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam. Sermos embaixadores da verdade. E aí, eu acho que nós paramos aqui, né?
Então, continuando ainda na pergunta 144 do nosso Catecismo Maior, falando ainda dos deveres, vemos que os deveres exigidos no nono mandamento ainda é considerar caridosamente os nossos semelhantes. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Verso primeiro aí. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro ou o cisco do olho do teu irmão. Irmãos, parece que uma das grandes dificuldades da soberba espiritual é que quando nós nos convertemos, fomos alcançados pela graça do Senhor, nós nos tornamos tão superiores aos outros que nós olhamos para o pecador miserável que ainda não foi alcançado com a graça, ou mesmo aquele irmão que porventura não está no mesmo patamar espiritual nosso, com um nojo e com um repúdio digno de um fariseu hipócrita. E o padrão do Senhor, dentro da perspectiva da moralidade do nono mandamento, é considerar caridosamente os nossos semelhantes. Deus não te deu o carimbo da condenação. Mas tem muito crente que se coloca numa posição tão superior que parece que é o cara lá, né, da repartição com carimbão lá, recusado. É o cara do recusado. Ele olha para todo mundo como se todo mundo fosse recusado. Ninguém presta, ninguém serve. Só ele. Porque ele foi alcançado pela graça. Ele é um servo do Senhor. Ele enxerga o cisco no olho de todo mundo, mas não vê o travessão que está no olho dele. Irmãos, Deus nos olhou com misericórdia e graça. Deus nos olha assim até hoje. Porque se Deus não olhasse com misericórdia sobre nós, nós seríamos consumidos. Menos de nós mesmos e mais de Cristo. Olhar de modo caridoso aos nossos semelhantes. O que mais que é dever aqui no nono mandamento? Amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação em relação ao semelhante ainda. Porque em relação à nossa própria reputação, a gente é orgulhoso o suficiente. Não precisa nada disso. Como dizem, né? Os 2 maiores mandamentos, quais são mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas, vamos resumir assim, né? Com toda a tua força, teu entendimento, tarará, tua alma, tarará.
E amar quem? Ao próximo como a ti mesmo. Por que não tem um terceiro mandamento que diz amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e amar a si mesmo? Que não precisa. A gente é tão amante de nós mesmos que não precisa. Só que aí o padrão para amar o próximo, ele diz, ama como? A si mesmo. Porque se você se ama, você se sente injustiçado, você compra briga pelas injustiças que acontecem contigo, você fica indignado, você fica bravo, não sei o quê. Agora, quando é com o outro, o que você faz? O problema é do outro. Só que o padrão da minha indignação pelas situações vividas comigo deveria ser o mesmo padrão de indignação quando acontece com o outro. E eu deveria considerar caridosamente os outros, inclusive amando, desejando ter regozijo pela boa reputação deles. Vamos ver aqui alguns textos. Segundo livro das Crônicas. Vamos relembrar aqui alguns princípios. Segundo livro das Crônicas, capítulo 19. Segundo livro das Crônicas, 19, verso 9. Aqui é a nomeação de juízes, né? E aí uma das grandes dificuldades quando a gente alcança uma posição de superioridade, uma posição de autoridade sobre os outros, é lutar contra o nosso próprio coração, a vaidade do nosso próprio coração. Irmãos, isso é terrível. Todos nós lutamos contra isso. É só subir na caixinha de fósforo que parece que algo já se inflama no nosso coração. E aqui nós estamos diante da nomeação de alguns juízes e algumas diretrizes que o Senhor traz. Antes de lermos propriamente o verso 9, né? Então, só para você entender aí o contexto, vamos lá, verso 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes, agora começa, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte de quem? Do Senhor. E no julgardes, ele estará convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, e nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. O Supremo Tribunal, né? Aí o que ele diz para esse Supremo aí? Deu-lhes ordem dizendo, assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Irmãos, a grande dificuldade que nós temos é que o nosso coração, que é duro, que é vaidoso e que é inclinado, que está mergulhado no nosso próprio pecado, na nossa própria vaidade, quando nós chegamos num patamar de autoridade ou superior, seja lá o que for, nós temos a tendência de seguirmos o nosso próprio coração. E a palavra do Senhor diz, olha, cuidado. Vocês têm que julgar segundo o temor do Senhor. Vocês têm que julgar com fidelidade e com inteireza de coração, um coração que está reto diante do Senhor. E isso serve para qualquer situação de atitude de julgamento nosso, irmãos. Nós já vimos a semana passada, né, a ideia, também tratando da questão da autoridade, de
de julgamento, que nós devemos julgar de modo imparcial e não julgar considerando que o cara é rico ou se o cara é pobre. Lembra desse texto que nós lemos semana passada? Essa é a ideia da inteireza, da fidelidade. Só que o problema é que nós temos a tendência de julgar segundo aquilo que melhor nos parece e melhor nos traz benefício. Isso não é inteireza de coração. Isso é inclinação pecaminosa do nosso coração. E como é difícil, irmãos. Mas esse é o padrão. Quando o nono mandamento nos chama a atenção para o fato do princípio moral de sermos embaixadores da verdade, significa, inclusive, lutar contra a inclinação do nosso próprio coração, que tem a tendência de nos exaltar e de satisfazer os nossos desejos em detrimento do próximo. Mas eu tenho uma ordem explícita que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, em primeiro lugar, antes de mim. Irmãos, aqui que está fundamentado todo o cristianismo. Negar a mim mesmo, mortificar a minha carne, ter um amor abnegado, satisfazer mais a vontade de Deus do que a própria minha. Quem quer ser maior, seja o que sirva. Só que nós, num processo de anos, onde nós começamos a fazer uma distinção de vida religiosa separada de moralidade, nós já inculcamos no nosso coração a realidade de que eu posso ser crente sem ter uma prática moral. Tanto é que o cara entra na igreja, é um santo. É a piedade em pessoa. Se aquilo tivesse 10% de verdade, a piedade dele tivesse 10% de verdade, já morria na hora, já era para glorificado na hora. Só que na hora que ele está lá no trabalho, que ele está na família, que ele está no relacionamento interpessoal, aí os princípios bíblicos e cristãos não funcionam, não servem. A Bíblia diz, considera o outro como superior a mim. A perspectiva é, obviamente, para que não haja divisão. O contexto que Paulo está dizendo é para que não haja divisão. Tararana, então eu considero o outro maior. É lógico que quando há erro doutrinário, erro teológico, desvio teológico, obviamente você tem que ser o apologeta aqui, o defensor da fé, da sã doutrina. Mas dentro do ambiente cristão e tudo mais, olha, eu preciso me colocar numa posição de humildade. É assim que a palavra de Deus nos apresenta. É difícil, né, quando você trata, às vezes, de igreja, porque você não vê isso na postura do cara, no dia a dia. Porque para ele, a postura, o foco, o Deus dele é ele mesmo, ele é exaltar a si mesmo, é satisfazer a vontade dele mesmo. Quando essa vontade não é satisfeita, ou quanto a exaltação dele não é colocada sob o holofote, aí ele emburra. Descai o semblante. Como aconteceu com Caim. Por que nós ficamos emburrados quando as nossas vontades não são satisfeitas? Não? Porque somos pecadores. Falávamos há algum tempo, né? A pessoa chega e fala assim, pastor, estou aqui para servir. Aí você fala, tá, maravilha, veio para servir? Veio para servir. Então, que bom, meu irmão, Deus te abençoe, então possa servir. Passa uma semana, ele vem reclamar
porque algum irmãozinho o humilhou, o tratou como servo. Ué, se você não está aqui para servir, e se o outro lá te tratou como servo, por que você está reclamando? Na verdade, nós falamos que queremos servir, mas no nosso coração diz assim, eu quero ser exaltado, eu quero ser satisfeito. E aí eu não trato o outro com a devida reputação que eu deveria agir. Abra sua Bíblia ainda em Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, verso 3. Aqui está falando aqui de uma série de características, né, do povo, da reclamação aí, apresentada aqui no verso, mas dentro do verso 3 está dentro ainda dessas várias características do povo, né? O verso 2, inclusive, vai dizer, provera Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Então veja, irmãos, esse povo do Senhor estava vivendo de uma perspectiva totalmente em busca de autoexaltação e de satisfação dos seus próprios desejos. E o padrão daquele que quer servir ao Senhor é justamente ser um embaixador da verdade. Estou falando que é fácil, porque nós estamos lidando e lutando contra o nosso próprio coração, contra o nosso próprio pensamento, que é vaidoso e que é duro. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Verso 17. Efésios capítulo 4, verso 17, vai dizer assim: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que o quê? Não mais andeis, como quem? Ou como também anda os gentios. Quem são gentios no contexto do Novo Testamento? Os não crentes, tá? Tanto é que Jesus, quando trata de disciplina, diz que aquele que não se arrepende, mesmo depois que trazido da igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, o termo gentil e publicano, em muitos casos, são sinônimos de descrentes. Então, ele diz, não andeis como os descrentes, como gentios. Porque os gentios andam no quê? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pelo quê? Dureza do seu coração. Irmãos, nós somos exortados a não andarmos na vaidade dos nossos pensamentos e nem na dureza dos nossos corações. Porque quem anda na vaidade do pensamento e dureza do coração é quem? Os gentios, os não crentes. Essa é a nossa luta constante. Como que eu entro dentro do padrão de moralidade bíblica? Lutando comigo. Porque a inclinação do meu pensamento e do meu coração é sempre contrária à palavra de Deus. Eu quero me exaltar, eu quero satisfazer a minha vontade. Isso é natural em nós, irmãos.
Tanto que a palavra de Deus nos chama atenção para o fato de que eu preciso de uma luta e de um trabalho constante para mortificar os meus desejos. Eu consigo falar bem só daqueles que não me ameaçam. Ou daqueles que estão numa posição que eu não vou chegar nela mesmo, então para mim não tem dificuldade de falar bem. Agora, se é igual, não, mas eu falar bem do fulano, como que vai ser? Então é melhor eu descer o pau nele, falar mal dele, porque aí eu vou ser exaltado nessa história, eu vou ser satisfeito. E eu só falo mal daquele que está numa posição superior a mim, se há a possibilidade de eu assumir o lugar dele. Ou se eu desejo, pelo menos, mesmo que seja impossível assumir o lugar dele, mas no meu coração eu desejo estar no lugar daquele cara. Então eu falo mal dele. Por que os filhos falam mal do pai? Porque eles querem se exaltar e satisfazer os seus próprios desejos. O dia que eles se tornam pais, eles falam assim, até que meu pai não era tão ruim assim, né? Acontece isso? Não, né? Só acontece com os gentios. Quando eu era empregado, tesourava todo mundo. Aí a empresa chega e fala, então tá, agora você é o encarregado. E aí, o que acontece? Aí você passa a ser o alvo das tesouras da turma. E aí você fala, pô, esse povo só tesoura, cara. Esse povo só fala mal da gente. Mas pouco tempo atrás, antes da sua promoção, você era o principal tesoureiro, velho. Só ali, ó. Só que aí te dá lá, não, tudo bem, você vai ser encarregado a partir de agora. Lembra do filme Tropa de Elite, né, quem assistiu? Lá no curso, né? Então tinha o xerife, que era o responsável pela tropa. Aí todo mundo reclamava do xerife. Aí então, o capitão chamava, fulano, agora o número tal, você é o xerife agora. Aí o cara, na hora, o que ele fazia? Senhor, eu desisto. Enquanto não era xerife, reclamava do xerife. Aí falou, então tá, então agora você é o xerife. Aí o que o cara faz? Pula fora. Ele não aguenta. Irmãos, nós temos uma inclinação para o pecado e a luta contra esse pecado é aqui dentro do coração. Todos nós. Todos nós. E dentro do padrão moral, dos deveres que temos para com o nome no andamento, eu preciso ser um embaixador da verdade. Inclusive, considerando caridosamente o meu semelhante e desejando, amando, desejando e ter regozijo pela boa reputação dele. Essa semana eu me surpreendi. Nós estamos fazendo aí alguns orçamentos, né, para a questão da reforma aqui no local de culto. E aí eu fiz orçamento numa determinada empresa e fui fazer no orçamento numa outra empresa. Aí cheguei lá, porque eu queria ver se o produto era semelhante, ou se a gente estava tratando do mesmo produto. Porque às vezes você vai num, cara fala de um produto, aí você chega no outro, é um produto totalmente inferior, por isso está mais barato, ou vice-versa. Então eu fiz questão de ir lá na firma, e aí o cara me passou o orçamento dele, eu falei assim, ih, rapaz, o orçamento está um pouco salgado, né? Eu tenho um outro orçamento na perspectiva tal, valor tal. Ele falou assim, mas que marca que é? Aí eu peguei e falei, tal. Pô, então tá excelente, cara. Então se é esse preço que você tem nessa marca tal, então é isso aí. Eu não tenho o que fazer. Infelizmente a minha compra, o fornecedor, eu comprei no preço tal, eu só consigo vender esse preço. Mas se o concorrente lá tem esse preço nessa marca,
Aproveita lá, pode fazer com o concorrente. Eu assustei. Porque essa é a prática comum do negócio? Não. O cara vai descer além. Mas isso aí tem coisa errada lá no concorrente. Isso aí mas será que é dessa marca mesmo? Não, isso aí... Tá. E quem que é o cara? Aí você fala, não, eu falo, o fulano não sei o quê. Porque esse é o natural. Eu me surpreendi. Quando você vai fazer um orçamento, o cara, olha, minha margem não me permite vender mais barato que isso. Se você conseguiu isso nessa marca, então faz porque tá bom. E o cara nem crente é, velho. Mas ele tem um princípio moral que muito crente não tem. Pode ter outro pecado lá, com certeza tem. Mas me surpreendi diante da postura dele. Porque não é o natural do homem. Nós queremos denegrir a imagem do outro. Vamos dar uma olhadinha aqui em João, ainda em Jeremias. Vamos voltar lá para Jeremias. Jeremias 42. Jeremias capítulo 42, verso 4. Nós temos aqui a postura do profeta em ser fiel àquilo que Deus mandar, né? Essa é a ideia. Verso 4 diz: Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: Já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Essa é a postura de fidelidade, embaixador da verdade. A verdade tem que ser dita inteira. Esse é o padrão. O que mais nós podemos ver aqui no nosso catecismo maior? Ainda como dever, né? Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. Não no sentido de esconder pecado, tá? Nós já falamos disso semana passada, vamos relembrar. E mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graça. Aqui ainda em relação ao meu semelhante. Então é meu dever não só não falar mal, não dizer falso testemunho, né? Mas é meu dever me entristecer quando acontece alguma coisa ruim com ele e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graça, reconhecer o lado bom que ele tem. Veja aí, João capítulo 8, verso 49. Veja o que os judeus estavam fazendo com Jesus, né? Verso 48 vai dizer assim: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Mesmo diante, irmãos, de toda os feitos que o Senhor Jesus estava fazendo durante seu ministério terreno, os judeus desonravam a Cristo, dando falso testemunho a respeito de Cristo. E essa era uma das situações, inclusive, que caía na prática da blasfêmia, né? Quando falavam que Jesus expulsava os demônios pela força de Beuzebu, maioral dos demônios. Então, essa mesma postura condenada por Cristo em relação aos judeus, muitas vezes os discípulos de Cristo fazem a mesma coisa. Desonram o próximo com uma declaração injusta a respeito dele.
É nosso dever, dentro do princípio moral do 9º mandamento, sermos embaixadores da verdade. E não sermos propagadores da desonra, da mentira ou do expor. Porque, como nós dissemos na semana passada, você não precisa mentir a respeito de alguém para acabar com a imagem dele. Às vezes você expor uma situação que não precisa ser exposta, mesmo que seja verdade, você comete o mesmo delito, o mesmo pecado. Situações que às vezes acontecem velado e você torna público, é verdade, aconteceu mesmo, mas é uma situação que era extremamente resolvível, tranquilo, o cara tinha até demonstrado arrependimento e tudo mais, mas você, joga no ventilador e aí estraga a imagem dele. Difama, né? Mancha a fama. Que é dever nosso? Ainda, segundo o Catecismo Maior. Defender a sua inocência. Pesa sobre nós a responsabilidade de defender a inocência do nosso semelhante. Se eu sei da história, se eu sei que a pessoa é inocente, e tal situação se levanta, é meu dever, diante de Deus, em amor a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, de defender a sua inocência. Abra sua Bíblia lá em Provérbios. Vou pegar aqui de cabeça, vamos ver se... Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, verso 8 e 9. Vamos ler juntos aí? Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. É um padrão moral que se espera daquele que teme a Deus e testemunha a respeito de Jesus. Abrir a boca em favor do inocente, em favor do direito, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Ah, mas se eu falar, vai me prejudicar. E por isso que o padrão cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é você acima de todas as coisas, Deus depois e o próximo primeiro. Você tem que fazer o que é certo mesmo com prejuízo. Esse é o amor bíblico. Você pega lá 1 Coríntios 13, vai dizer que o amor bíblico é aquele que fica com prejuízo, mas faz aquilo que é certo. Ou não? Só que como nós estamos vivendo um cristianismo que foca só na religiosidade e não na moralidade, a gente consegue pisar nas duas canoas. A gente se diz crente, servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus, e não tem uma prática moral condizente com o padrão bíblico, o padrão que o próprio Deus estabeleceu. Irmãos, isso a gente precisa começar a quebrar no nosso coração. Difícil? Ninguém está falando que é fácil. Nenhum dos princípios morais aqui dos 10 mandamentos são fáceis. Mas é uma luta. A pior maneira que pode acontecer é eu não lutar para me adequar. Ou nem conhecer. Porque aí quando eu não conheço, vou viver no cristianismo meia boca. Se você pegar os evangelhos, ou o Novo Testamento, de modo geral, e for separando todos os versículos que apontam para o fato de você negar a si mesmo,
andar, segunda milha, oferecer outra face, mortificar a sua própria carne, não satisfazer os seus desejos, fugir da sua própria vontade. Se você pegar todo o texto que aponta para isso, você vai ver, meu Deus. E tudo se resume naquela situação que Cristo diz. Quem quer achar a sua vida, perdê-la por minha causa. Dificílimo, porque a gente tem a tendência de exaltação do eu e satisfação do eu. Não, mas é o meu direito. Meu amigo, que direito você tem diante de Deus, cara? Fala para mim. Senão a condenação eterna. É nesse sentido, então, que por amor a Deus e a Jesus, eu vou perder a minha vida. A minha vontade já não vale mais nada. Sim. Não, é porque essa luta, essa luta pela exaltação do eu, a satisfação do eu, nos aprisiona, nos torna escravos. Com certeza. Pelo menos luta pro lado certo, né? Segue o caminho de Deus, né? Não o caminho do próprio coração. Mesmo porque o caminho é estreito, né? Não é fácil mesmo, não. Irmãos, é sempre essa luta. Esse é o entendimento do verdadeiro discipulado em Cristo. Menos de mim, mais dele. Defender mais a sã doutrina e menos o meu próprio benefício. Porque quando você está nessa encruzilhada, vão existir várias e várias situações onde você fala assim, eu vou fazer aquilo que Deus quer ou aquilo que satisfaz o meu coração? Eu vou fazer aquilo que Deus quer, que exalta a Deus, ou aquilo que me exalta? E quando o foco é exaltar ao seu próprio eu e satisfazer o seu próprio eu, você vende. Você se vende. Você vende a moralidade, você vende a fidelidade, você vende a obediência a Deus. Porque quando você resolve não se exaltar e não satisfazer o seu próprio eu, você tem que se lançar em fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes você não está vendo nada do que Deus vai fazer. Quando eu quero a minha exaltação, eu me vendo a minha fidelidade e minha obediência ao Senhor. Sua estabilidade no trabalho. Você quer continuar empregado? Nós estamos passando uma crise. Então é o seguinte, a partir de hoje nós vamos começar a vender de uma forma ilícita. Aí você fala, se eu perder o emprego, meu amigo, como que vai ser da minha vida? Como vai ser da minha família? Então, vou vender a obediência. Vou vender a moralidade. Vou vender a fidelidade a Deus. Porque eu estou preocupado em exaltar a quem? O meu eu. A satisfazer a quem? O meu eu. E é por isso que isso é chamado de marca da besta. Atitudes e pensamentos conforme o mundo e não conforme Deus. Aí você fala, pastor, o senhor fala isso porque o senhor é pastor. O senhor não trabalha aí. Lembra da minha história, cara. Você quer ficar como pastor
da igreja X, salário Y, piriri, pororó. Então, vende a sua fidelidade. Satisfaça o seu eu aí. E o eu dos outros também, né? Então, nem eu estou isento disso, irmãos. E nós vamos ter que comprar. Quem aqui sabia que hoje nós estaremos aqui? Que Deus reverteria a nossa história em bênção? Quem? Ninguém sabia. Foi passo de fé, cara. Porque se tivéssemos escolhido satisfazer o nosso próprio eu e exaltado a nós mesmos, a gente teria vendido o que precisava ser vendido. Ou não? Sim. Então isso não acontece só contigo lá na empresa, acontece até mesmo dentro da igreja. Infelizmente? Infelizmente, mas é. Agora, eu preciso estar sempre do lado certo. Se eu realmente quero glorificar o meu Deus e satisfazer a vontade do meu Deus, eu tenho que ficar certo. Porque a gente sempre vai adorar e servir alguma coisa, irmãos. Não tem como. Abra lá Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos capítulo 1, verso 25. Vai dizer assim, falando dos homens, né, que desprezam a Deus, que desprezam a revelação de Deus, desprezam a vontade de Deus, o contexto é todo esse, vai dizer assim, pois eles, ou seja, tais homens, mudaram o quê? A verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo o quê? A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nós somos seres que vão adorar alguma coisa. Ou a nós mesmos, ou qualquer outro ídolo que a gente produza. Se nós mudamos a verdade de Deus em mentira, é isso que vai acontecer conosco. Se eu desprezo a revelação de Deus e desprezo a palavra de Deus como verdade, eu mudo ela em mentira, e mesmo na religiosidade eu vou estar adorando alguma coisa que não é o Criador, que é a própria criatura, mesmo que seja eu mesmo. E a exaltação do eu e a satisfação do eu nada mais é do que um ídolo no meu coração. Quem que é o Deus da minha vida? Eu mesmo. Porque eu quero só me exaltar e satisfazer os meus desejos. Eu quero viver segundo a vaidade do meu pensamento e segundo a dureza do meu coração. E se alguém se levantar contra mim, eu vou com toda a minha força para cima dele, porque, olha, eu preciso satisfazer o meu eu. Eu preciso exaltar o meu eu. E aqui está, irmãos, o nosso pecado, a nossa luta, que inclusive nos conduz a quebrar todos os padrões morais de Deus, inclusive o 9º mandamento. E é tão somente por isso que eu falo mal dos outros. Por que eu reclamo do outro? Justamente porque eu quero exaltar o meu eu. Dentro do padrão bíblico, inclusive se o outro fez alguma coisa errada, qual que é o padrão bíblico da disciplina? Pecou? Vai, você e ele só. Mas não. O cara pecou, nós já põe no trombone. Você viu o que o fulano fez comigo? Ninguém nem está sabendo. Mas você viu? Meu Deus do céu. E ainda fala que é da igreja, rapaz. Acaba, viu? Não. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero exaltar
a mim mesmo, satisfazer a mim mesmo. E eu não quero me humilhar e ter que chegar a ele só e tentar e ser instrumento, inclusive, para levá-lo ao arrependimento. Não, isso é humilhante demais. Ele já pecou contra mim, eu ainda vou ter que ir lá me humilhar para ele ver se ele reconhece o que ele fez de errado? Não. Ele que tem que vir aqui, ó. E tem que vir aqui de joelhos. Ó, tem que comer aqui, ó. Você não perdoa, não. O que é isso, irmãos? Exaltação do eu, satisfação do eu. Quebra do princípio moral, do padrão bíblico. Para a gente terminar esse slide aqui, é ainda nosso dever receber prontamente boas informações a respeito do nosso semelhante e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Deveria ser um padrão nosso de ouvir quando as pessoas estão falando bem umas das outras e rejeitar calúnias. Fulano, mas qual que é a prova que você tem disso? E outra, você já conversou com ele pessoalmente? Você já levou testemunha lá para nós resolver esse problema? Mas não. Ao invés de sermos embaixadores da verdade, nós somos proclamadores da mentira. Aí a gente já passa, o telefone, né? E não é telefone sem fio, é ligação já em grupo. Quando você já chama lá, como que chama? Ligação simultânea. Não é assim que chama agora? Você vai lá, ligação simultânea. Você já chama todo mundo do grupo para atender o telefone ao mesmo tempo. Aí você já põe na boca do mundo. Por que eu faço isso? Porque eu quero me exaltar e denegrir o fulano. Às vezes eu não consigo me exaltar, então é mais fácil denegrir o fulano, porque pelo menos eu fico em evidência. Pecado do nosso coração, irmãos. Uma luta constante. E nós precisamos nos pastorear uns aos outros nesse sentido, porque é uma tendência nossa. É natural. Veja aí, Atos capítulo 20. Deixa eu ver aqui primeiro, peraí. Atos 20, verso 20. Nós temos aqui o contexto onde o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso. E aí nós vamos encontrar a fidelidade de Paulo em relação à palavra de Deus. É esse o contexto que o texto vai nos apresentar, quando ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Em verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, apontando aqui para o fato de, como os embaixadores da verdade, temos que pregar a palavra da verdade integralmente. E aí, tratando dessa questão da postura agora, vamos para Romanos 1:8. Romanos capítulo 1, verso 8. O apóstolo vai dizer assim, o amor de Paulo, né, pelos cristãos de Roma. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Veja que ele exalta a postura que é elogiável dos irmãos de Roma. E quando você vai para o texto de Romanos, principalmente no final, quando ele trata lá das saudações, ele faz questão de elogiar cada um dos seus cooperadores. Oh, saúda o fulano, que o cara foi o meu defensor.
saúde o Beltrano, meu irmão, companheiro, me ajudou a me livrar, inclusive, de uma situação terrível. Ou seja, ele faz questão de exaltar cada um dos seus cooperadores. Dá uma olhada ainda, antes de terminar, em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós sabemos que o povo de Coríntios era um povo complicado, né? Paulo não deixa de instruí-los e de confrontá-los. Mas veja o que ele fala aqui no início. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então veja, Paulo sabia das dificuldades da igreja, e é justamente por isso que ele está escrevendo. Ele teria que ser duro com a igreja, chamar a atenção da igreja, mas ele dá graças a Deus a respeito daquele povo, porque sabia que são irmãos em Cristo, apesar dos erros, apesar das dificuldades. Ele considera caridosamente, né, a vida desses irmãos. O verso 5 também nos diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ele louva a Deus, inclusive, porque a palavra de Deus chegou até eles. E o padrão, né, que eu já havia mencionado aqui, 1 Coríntios 13, do verso 4 em diante, sobre o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Veja, tudo isso mostrando que o amor vai contra a exaltação do eu e a satisfação do próprio eu. Não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses. O amor bíblico do relacionamento, inclusive como corpo da igreja, é um amor que não procura os seus interesses. É um padrão de amor abnegado. Eu procuro satisfazer mais o outro do que a mim mesmo. Que é uma luta entre a exaltação do ego e a satisfação do ego. O que mais que é dito? Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com o quê? A verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então veja, irmãos, o padrão da moralidade, do princípio moral do 9º mandamento, não falar falso testemunho contra o meu próximo, aponta para a ideia de eu ter que mortificar o meu próprio eu e os meus próprios desejos, não seguir a vaidade do meu pensamento, nem a dureza do meu coração, mas ter uma postura de amor a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo, de abrir mão, inclusive, daquilo que eu penso ser meu interesse. Porque eu sou um embaixador dessa verdade. Sou embaixador do padrão que Deus espera de mim. Tudo bem até aqui, irmãos? Semana que vem a gente vai continuar ainda. Ainda tem mais, deixa eu ver aqui, mais uns 3 ou 4 pontos. E aí a gente entra na pergunta, quais são os pecados proibidos? Que aí a gente foca atitudes negativas que nós devemos evitar em relação à moralidade do 9º mandamento, se Deus assim nos permitir.